Olá, sou o professor Dr. Ulisses Terto Neto. Hoje faremos a nossa mesa redonda sobre diversidade na sociedade moderna. Temos a honra de receber representantes dos movimentos sociais de Goiás. Hoje teremos Flávio Nascimento, representante do movimento negro, e Léo Mendes, representante do movimento LGBTI. Em ordem alfabética, passo a palavra a Flávio Nascimento para a sua apresentação. Olá, pessoal. Eu sou o Flávio Nascimento, sou professor de Geografia e também mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. E faço parte do movimento negro em Goiás. Passo a palavra agora a Léo Mendes para a sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer ao professor Ulisses pelo convite. Eu sou Léo Mendes, sou jornalista, advogado e faço parte do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais no estado de Goiás. Farei a primeira pergunta, por ordem alfabética, a Flávio Nascimento. Flávio, o que significa diversidade para o movimento negro de Goiás? Bom, Ulisses, diversidade para nós é um tema... Primeiro, é um tema polêmico, né? Segundo, que é um tema essencialmente político, que nós estamos falando de como é que se constrói uma plataforma política ampla, no sentido de entender quem são os sujeitos negros, quem são os sujeitos negros e negras, justamente por conta da dimensão do que aconteceu no Brasil em relação à nossa construção histórica e da maneira como foi sendo tratado negros e negras no Brasil. É muito mais do que falar sobre a dimensão do peso histórico da escravidão sobre os ombros de negros e negras. Mas é entender que, na realidade, é muito mais do que exclusivamente a cor, mas também a maneira como se expressa do ponto de vista da estética, a maneira como se expressa do ponto de vista social e as condições políticas deste grupo que nos leva a, na verdade, é muito mais a polemizar, a discutir a amplitude do que é a diversidade, até para entender em quais espaços, em quais lugares essas pessoas existem, essas pessoas resistem. Então, a diversidade do movimento negro, justamente por conta de todo o nosso peso histórico da construção do que foi a sociedade brasileira, é pensar, o primeiro passo nesse aspecto, é pensar sobre como é que essas pessoas, e como os negros e negras, não só vivem nos seus espaços, mas também quais são as suas dificuldades. A diversidade, para nós, está muito mais amplo, é um conceito amplo, no sentido de compreender as nossas dinâmicas sociais, as nossas dinâmicas emocionais e também nossas dinâmicas políticas e econômicas. Diversidade, para nós, então, é um conceito que se amplia no sentido de aprofundar a participação, aprofundar o diálogo, porque nós não vamos limitar a nossa compreensão de quem é o negros e negras, até porque, na realidade, nós estamos falando de uma nova racionalidade, de uma nova forma de pensar o que é negros e negras. O Mbembe até diz no livro dele, A Crítica da Razão Negra, sobre dois textos que foram construídos para nós. O primeiro é aqueles que que definia quem era o negro, né? O sujeito, portanto, objeto, sujeito coisa. E o segundo texto é o texto que a gente constrói, é o texto que nós mesmos fazemos a leitura a partir da nossa vivência, a partir da nossa luta. Nesse aspecto, quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando que existe a vida das pessoas, a vida dos negros e negras tem infinitas dificuldades. E é por isso que a luta não se limita exclusivamente a uma única pauta, mas sobre toda a dimensão da vida dessas pessoas, seja do ponto de vista de apresentar e ocupar espaço a partir da estética negra, rompendo com tipo de com modelos de beleza exclusivamente branco, rompendo com modelos exclusivamente eurocêntricos, ou seja, modelos que representam uma concepção europeia de corpo, de cabelo, de cor de pele, e ao mesmo tempo, nós estamos falando de uma diversidade que não só não se limita exclusivamente à dinâmica estética, mas também à produção cultural, as músicas, os trejeitos, as danças, e nesse sentido, a gente amplia a compreensão do que é diversidade justamente porque a materialização da vida dos negros e negras é justamente romper com uma lógica que foi imposta, uma lógica eurocêntrica, uma lógica branca,
não somente do ponto de vista da beleza, mas também do ponto de vista da ocupação do corpo, da maneira como esse corpo se apresenta no mundo, a produção musical, cultural, a arte, a literatura. Então, a diversidade nesse aspecto, para nós, é uma releitura do que é a expressão da vida de negros e negras. É também ocupar espaço a partir da estética negra, é fazer leituras culturais daquilo que a gente produz do ponto de vista da música, do ponto de vista da arte em geral, mas também é do ponto de vista da ocupação política dos espaços, no sentido de entender que, quando a gente fala de diversidade, nós também estamos questionando como as estruturas de poder representativas do famoso Estado Democrático de Direito se apresenta. Se essas estruturas, dentro dos meandros de poder, não têm a ocupação desses corpos, não têm a ocupação de negros e negras, significa que ele não tem um compromisso com a ampla diversidade da sociedade brasileira, mas, acima de tudo, porque reproduz ainda uma lógica baseada numa construção eurocêntrica branca. Então, quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando de todo esse campo, né, de todo esse campo de ocupação do mundo, não só do ponto de vista da estética, do corpo, da dança, da literatura, mas também dos lugares, dos meandros de poder do Estado. Diversidade, para nós, nesse sentido, é entender, portanto, que negros e negras devem ocupar os espaços importantes na sociedade, mas, ao mesmo tempo, compreender que as lutas e as necessidades e as dificuldades deste grupo passam por amplas dimensões, seja da dimensão econômica, da falta enfim, da desigualdade que infelizmente ataca boa parte da nossa gente, mas também do ponto de vista emocional, de como é que essa pessoa encara a vida e o cotidiano. Por isso que diversidade para nós é um conceito em disputa, um conceito que precisa ser disputado com essa perspectiva de compreender esses limites impostos por uma sociedade que tenta ser, que a partir da sua ideia universal, na verdade, apaga e silencia outras expressões. Eu passo, então, a palavra para Léo Mendes para responder a mesma indagação. O que significa diversidade para o movimento LGBTI em Goiás? É bom salientar que nós estamos falando, quando falamos de diversidade e LGBTI, nós estamos falando de um tema que é bastante polêmico e um tabu em muitos lugares do mundo, especialmente em virtude das religiões e do fundamentalismo religioso. Então, se a gente pegar os principais livros religiosos do mundo, eles quase sempre apresentam uma sociedade uniforme, formada essencialmente por pessoas heterossexuais. Então, a reafirmação da existência humana a partir da leitura da Bíblia, do Alcorão e de outros livros importantes das religiões, sempre afirma a ideia de que existe ou existiu um homem heterossexual e uma mulher heterossexual que fizeram a progressão do mundo e sempre desconheceram a existência de outros seres, que somos nós, o grupo que represento, que são os LGBTI, que, do nosso ponto de vista, somos 10% da população, formado por pessoas que são divergentes do ponto de vista da sexualidade humana. Então, nós temos pessoas que são heterossexuais, pessoas que são bissexuais, pessoas que são homossexuais, pessoas que são assexuais, isso do ponto de vista da orientação sexual. Nós temos também identidades de gênero, mulheres transexuais, homens transexuais, mulheres travestis, e creio que outra debatedora deve falar um pouco mais sobre essa questão da identidade de gênero. Falando no estado de Goiás, nós estamos falando de 10% da população. Estamos falando que em Goiás nós temos 8 milhões de pessoas, 8 milhões de goianos, goianas, pessoas de outros estados vivendo aqui no estado de Goiás, nós estamos falando aí de 800 mil pessoas, ou seja, quase a população da cidade de Goiânia, com pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, homens trans e intersexuais. Então, diversidade para nós é um conceito fundamental, porque nós partimos da compreensão de mundo que nós não somos uma massa uniforme.
que não existe no planeta Terra 6 bilhões de pessoas que são idênticas uma à outra. Nós não somos, nem geneticamente, nem hereditariamente, nem do ponto de vista da sexualidade, da raça, da cor, da origem, da classe social. Nós somos muito diversos. Os 6 bilhões, as 6 bilhões de pessoas que vivem na Terra, no planeta Terra, são pessoas diversas, são pessoas, cada uma um ser diferente do outro. E é essa diferença, e é essa diversidade que nós lutamos para que seja compreendida do ponto de vista das políticas públicas, do ponto de vista da compreensão dos estudos acadêmicos, do ponto de vista da construção da sociedade. Porque se nós não entendermos que há no mundo pessoas de origem diferente, ou seja, que vieram de culturas diferentes, países diferentes, locais diferentes, se a gente não entender que as pessoas são de raças diferentes, se a gente não entender que as pessoas são de gêneros diferentes, de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de alturas diferentes, de pesos diferentes, quer dizer, as pessoas são diferentes. E, ao mesmo tempo, nós somos iguais naquilo que nos iguala, naquilo que é possível, que é a legislação, que diz que nós temos que ter os mesmos direitos na sociedade. Mas se nós dermos uma olhada do ponto de vista da diversidade, se eu olhar para dentro da minha comunidade LGBTI, eu vou entender que a população LGBTI negra, ela carece muito mais de atenção do que a população LGBTI branca. Se eu der uma olhada para dentro da minha população, eu vou entender que a população de adolescentes e de idosos, ela está mais desprotegida dentro da comunidade LGBTI do que a população jovem e adulta. Se eu der uma olhada para dentro da comunidade LGBTI, eu vou entender que as mulheres e aquelas pessoas que têm afirmação feminina sofrem muito mais do que os homens dentro da comunidade LGBTI. Então, para nós, diversidade é um conceito de construção de sociedade no século XXI, do qual nós, do movimento LGBTI, junto com o movimento racial, junto com o movimento de gênero, o movimento da diversidade religiosa, o movimento de luta, de classes, de todos os movimentos sociais, nós compreendemos que a sociedade só é possível de ser construída se nós entendermos que nós vivemos numa diversidade. E nessa diversidade significa quem dentro dessa diversidade carece de mais atenção por parte do Estado, das políticas públicas, que nós vamos falar daqui a pouco, e da atenção da sociedade. Porque, em que pese vivermos no mesmo planeta, existem pessoas que estão vivendo em bolhas com muito mais proteção social do que outras pessoas no planeta. E aí nós queremos construir uma sociedade justa, igualitária, onde todos sejam iguais. Então, nós precisamos entender que as pessoas são diversas, os sofrimentos são diversos, e nós precisamos interromper os sofrimentos, interromper o drama de vida de cada pessoa, para que a gente possa construir uma sociedade solidária, uma sociedade onde todo mundo realmente possa viver em paz, em plenitude. Flávio, dentro dessa perspectiva de diversidade, para o movimento negro, de Goiânia, de Goiás, tu poderias contextualizar as lutas sociais e políticas desenvolvidas pelo movimento negro em Goiás? Bom, Ulisses, o movimento negro, é interessante a gente conversa nossa sobre diversidade, até porque o próprio movimento negro, a sua expressão é também muito diverso, dentro de algumas contradições, e ao mesmo tempo unificados no que diz respeito a pauta racial quanto às desigualdades que nos afligem. Nesse sentido, creio que é importante a gente apontar, na verdade, salientar 3 pontos importantes. O primeiro é em relação aos anos 80, quando boa parte do movimento negro nacional pressionava aquele momento da Constituição para configurar os direitos fundamentais, mas, acima de tudo, essa compreensão de igualdade do ponto de vista da cidadania. E o movimento negro, naquele momento, não só pautava, não só compunha, junto com vários outros movimentos sociais, a disputa do sentido dos princípios daquele momento, mas, ao mesmo tempo,
organizava grandes debates ao longo do país, enfim, várias regiões, principalmente aqui em Goiás, no que diz respeito à necessidade de compreender o dia 20 de novembro. Era uma nova leitura, já não era mais o 13 de maio, já não é mais a comemoração da abolição da escravatura. Relembrar a capacidade de movimentação política dos negros e negras, principalmente na figura dos Zumbi dos Palmares. E isso aconteceu em Goiás, né, no finalzinho dos anos 80, já início dos anos 90, que era a necessidade de fazer uma leitura sobre qual momento histórico que representaria as nossas concepções, as nossas vontades, os nossos desejos. E no segundo momento, já nos anos 90, creio que boa parte dos movimentos sociais, principalmente o movimento negro, com as esperanças já muito pequenas em relação ao momento constitucional brasileiro, porque, embora a gente tenha conseguido avançar no sentido dos princípios na Constituição, é muito claro como é que isso se materializaria. E é justamente a partir dos anos 90, quando a gente percebe toda uma mudança na estrutura constitucional brasileira que diz respeito à estrutura econômica, agora aquele Estado que nasce pós-ditadura no final dos anos 80 e se propõe a ser um Estado de bem-estar social, perde completamente a sua capacidade financeira. E naquele momento, o movimento negro, principalmente, já entendia essas dificuldades no que diz respeito à própria condição de acesso à educação. E nesse aspecto, em Goiás, se disputou bastante a condição de construir possibilidades, concursinhos para que as pessoas pudessem ingressar na universidade, mas, ao mesmo tempo, capacidade de grupos alfabetizar aqueles negros e negras que não puderam acessar a escola durante a juventude. Então, esses dois momentos são muito importantes porque, no caso do movimento em Goiás, não muito diferente do movimento negro nacional, essa preocupação em relação à condição de acesso aos direitos fundamentais. No que diz respeito à educação, isso foi muito gritante. E isso vai acompanhar o movimento negro em Goiás justamente por conta da necessidade que nós temos de não acessar a escola, mas, infelizmente, o resultado disso é que os empregos mais precários, a violência da pobreza vai nos afetar. E aí a gente chega a um terceiro ponto, que está completamente relacionado com esses dois momentos, na disputa do novo momento do nosso, que representaria, portanto, a liberdade, a conquista dos direitos negros e negras, a necessidade também de ocupar os espaços educacionais, e o terceiro, não menos importante, é que o que nós vamos perceber aqui, principalmente, é o aumento da violência policial que diz respeito às comunidades periféricas, que na sua grande maior parte é composta por negros e negras. E essa será uma luta importante, é uma luta fundamental, justamente porque em Goiás é um dos estados, por mais incrível que pareça, mais violentos, embora isso seja tratado de forma muito natural, isso inclusive está nas músicas que muita gente ouve por aqui, a naturalização da violência, e o reflexo disso é que Goiás, infelizmente, tem um número de homicídios muito maior do que houvera, inclusive, do ponto de vista da ação policial, do que houvera na época da ditadura militar. E é impressionante como os números demonstram que quem morre é o jovem negro, é o jovem periférico. Boa parte da maneira como... Nós estamos dizendo aqui que o policial em si é o fator do problema, mas a estrutura institucional da segurança pública, principalmente em Goiás, ela trabalha de forma hierárquica e não consegue compreender as dimensões e os problemas históricos dos contextos nos quais essas populações estão inseridas. E é justamente isso acaba refletindo na maneira como a abordagem em Goiás acontece. Uma abordagem violenta, uma abordagem que em nenhum momento ela tem um mínimo de relação humana. Nós temos uma ideia, teve uma operação aqui muito famosa, que inclusive um daqueles que operavam naquele lugar hoje é deputado federal, Operação Tolerância Zero, que ela resultou numa forma de atuação violentíssima nos bairros periféricos de Goiás, da grande região metropolitana de Goiânia, e a ideia era que não haveria nenhum tipo de comoção, haveria uma ação violenta da polícia e que ela não admitiria nenhum tipo de atuação que ela chamaria no jargão popular, de bandido ou de malandro. Porque hoje a gente ouve nacionalmente aí como bandido bom é bandido morto. Aqui em Goiás isso já aconteceu no início dos anos 2000.
E a violência, por óbvio, tinha como objeto, como endereço, claro, o corpo dos negros e negras em Goiás. E, nesse sentido, foi criada, portanto, a ação do movimento negro para combater a violência policial. A ideia de que a violência policial estava diretamente relacionada com os requisitos de racismo estrutural no Brasil. Não por acaso, já no finalzinho, já no início da década, na segunda década dos anos 2000, boa parte do movimento negro foi um dos primeiros a ir às ruas reivindicar as cotas. Aqui foi um dos primeiros lugares que nós começamos a fazer essa discussão, importante nas cotas, não só na universidade pública, mas também em outros âmbitos do poder público. E essa discussão foi importante, foi justamente, perceba que ao longo da história do movimento em Goiás, essas pautas vão dialogando justamente por conta da condição da nossa gente. Mas aí mora um problema, um pequeno problema. Ao longo do tempo, boa parte das pessoas que estavam à frente do movimento negro estavam ligados à universidade, enfim, ou eram profissionais com um certo, enfim, um profissional diferente daqueles que ocupavam a periferia. Por isso que havia um problema no sentido da gente construir o movimento, mas ao mesmo tempo se aproximar da grande massa, que não está na universidade, que não é funcionário público e que recebe salário mínimo. Esse histórico em Goiás é muito peculiar, porque demonstra como ao mesmo tempo que a nossa capacidade de atuação vai aumentando, vai surgindo os novos desafios, que é se inserir principalmente nos lugares aonde boa parte dos negros e negras estão. Isso que é justamente nas periferias, nas grandes periferias. Não, embora a gente tenha conseguido construir vários cursinhos populares para poder ajudar essa ideia de ingressar na universidade, enfim, de ter outras profissões, a necessidade das pessoas que estavam nesses lugares era outra. E aí surge o grande debate do movimento negro em Goiás, que é a necessidade de não só ampliar a maneira como a gente enxerga esse lugar, a gente enxerga essa condição, mas conseguir atrair pessoas desses lugares para que a gente possa construir uma pauta. Por isso que o conceito da diversidade é fundamental. Embora boa parte do nosso movimento seja criado com o intuito de garantir igualdade, intuito de avançar do ponto de vista de uma sociedade mais justa, às vezes essa pauta foge um pouco da necessidade ou da maneira como as pessoas enxergam o movimento. E esse é um debate muito rico que nós temos feito ao longo do tempo para perceber que não se trata exclusivamente de sensibilidade, mas se trata de entender como é que o movimento vai se construindo dentro das necessidades, desafios das regiões as quais essa população está inserida. Então, neste momento, creio que o nosso grande desafio, não só por causa dos governos relativamente progressistas que nós tivemos no governo do PT, mas também uma cidade que foi governada pelo PT por muito tempo, a gente conseguiu estabelecer secretarias que tinham essa preocupação com a pauta do movimento negro, mas aí, quando a gente percebia a estrutura orçamentária, a coisa ia diferente, né? Tinha uma secretaria com essa preocupação, inclusive com os companheiros LGBTs, mas não tinha orçamento. Então, nós percebemos que era preciso não só avançar no sentido de atrair novas pessoas para construir uma pauta mais ligada com a vida cotidiana, mas também era preciso repensar novas táticas de luta, justamente porque boa parte da esquerda mais clássica tinha construído a sua pauta política, nos colocando ali, mas em nenhum momento nós tínhamos não só voz, até havia, mas não era um projeto que tivesse uma preocupação mais central. Porque para nós está muito bem colocado. O desafio no Brasil passa necessariamente por essas disputas, no caso do movimento negro, mas também no caso do movimento das mulheres, do movimento LGBTs, porque por muito tempo nós estávamos ali próximo das pautas progressistas, mas quando a gente falava de avançar no sentido de ter mais orçamento para essas políticas públicas, no sentido de, finalmente, a gente começar a diminuir as desigualdades raciais, de gênero, isso era tratado como algo subalterno, como algo de segunda importância. Por isso que, nesse momento, eu creio que a leitura que o movimento negro faz agora é que nós precisamos avançar, porque nós conseguimos eleger governos relativamente comprometidos com a nossa pauta, mas que não aprofundou, embora aparecesse
em vários projetos de lei, embora aparecesse em várias conversas, em vários planos de governo, no sentido real isso não se materializou. Por isso que, diante dessas crises, creio que o movimento negro, principalmente em Goiás, entende agora que é preciso avançar nessas pautas, mas com a participação mais profunda da nossa gente. Léo, tendo em vista a perspectiva sobre diversidade, né, que tu explicaste antes, tu poderias contextualizar as lutas sociais e políticas do movimento LGBTI em Goiás? Sim, vamos lá. Primeiro, é importante frisar que na década de 60, nos Estados Unidos, nós tivemos um movimento muito forte de contestação, tanto do ponto de vista da luta das mulheres, né, com os movimentos feministas, com a discussão sobre pílula, a discussão sobre métodos anticoncepcionais na década de 60, sobre o papel da mulher na sociedade, também um pouco da liberdade que pregavam os hippies, os roqueiros, com Stonewall, e nós tivemos também o movimento LGBTI nos Estados Unidos, que nós tivemos uma rebelião de Stonewall Inn, de um bar nos Estados Unidos, onde a polícia tinha como método, como padrão, ir todas as noites e, além de humilhar as lésbicas, os gays, as trans, a polícia também extorquia estes sujeitos que estavam nesse bar. Até que um dia uma trans não aceitou mais e perguntou para os demais que estavam dentro desse bar: nós vamos ficar parados, aguentando a polícia nos humilhar, nos extorquir todos os dias, ou vamos nos rebelar? E as pessoas foram para a rebelião e ficaram 2 dias brigando com a polícia no meio da rua. E isso deu, então, início ao ciclo do novo movimento LGBTI no mundo. Aqui no Brasil, especialmente, nós tivemos, não só aqui, mas no Ocidente, no mundo, o episódio da AIDS. Então, foi diante do episódio da AIDS, ou seja, da sobrevivência dos gays, das travestis, que eram, naquele momento, o público-alvo mais afetado pelo HIV, que nós vimos surgir os grupos de solidariedade no caso de pessoas com HIV. E destes grupos de solidariedades, que eram formados essencialmente por gays e por travestis, que eram afetados pelo HIV naquele momento, também surgiam as organizações não governamentais de LGBTIs, que naquela época a gente não sabia ainda dar o nome e o conceito que a gente dá hoje e que está sempre modificando. Então, muitos estudantes, muitas pessoas que estão na universidade falam: mas esse povo muda o nome todo ano, né? Quando eu comecei no movimento, a gente falava movimento gay e todo mundo se incluía. Hoje, se você falar isso, todo mundo vai dizer assim: mas não me inclui, não me pertence, eu sou lésbico, eu sou gay, eu sou bi, eu sou travesti, eu sou homem transexual, sou intersexual, sou assexual. Então, é um movimento muito diverso. Cada ano a gente vai ampliando o universo de pessoas que são abarcados por esse movimento. Na década de 80, portanto, nós tivemos o movimento de luta contra a AIDS, e aqui no estado de Goiás, nós tivemos um episódio que foi muito importante, que é o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo era da cidade de Rio Verde. Ele foi para a Bahia fazer o primeiro casamento gay religioso do Marcelo Cerqueira e o Luiz Motti, e ele, então, deu uma visibilidade nacional para a vida dele, para a igreja que ele pertencia, que era protestante inclusiva, e aquela visibilidade também foi negativa para ele, porque quando ele retornou para Rio Verde, queimaram a casa dele, para a gente saber como era o ódio à questão do LGBTI na década de 80, porque já tinha um ódio com relação à infecção do HIV, e outro ódio em relação à questão da homofobia e da transfobia. Pois bem, o Ronaldo mudou para Goiânia, e por acaso nós nos encontramos no Sindicato dos Radialistas. Ele trabalhava lá, eu era presidente, e resolvemos
no mês de junho, criarmos a primeira organização não governamental do estado de Goiás, que é o IP Rosa, embaixo de um pé de IP que ainda existe ali perto da Araguaia, da Paranaíba. A partir daquele momento, e por que nós fundamos essa primeira ONG? As pessoas ficam perguntando, é só por causa do HIV? Bom, primeiro teve um episódio que nos marcou muito. Havia um delegado no primeiro DP, que as pessoas com mais de 40 anos se recordam dele, ele se chamava Hitler Mussolini, isso mesmo, o nome do sujeito era Hitler Mussolini, e foi delegado da primeiro DP. E no centro da cidade, Avenida Paranaíba, entre Araguaia e Tocantins, era o local de grande frequência de travestis, de gays, de garotos de programas bissexuais. E ele disse o seguinte, a partir do momento em que eu estou nesse primeiro DP, se algum momento eu pegar um gay ou uma travesti na rua, eu vou prender. E ele prendia mesmo, e no outro dia chamava um outro sujeito da televisão que chamava Gravata Branca, que era um sujeito que fazia entrevistas indecorosas contra as pessoas que estavam no presídio, e ele fazia questão de debochar dos gays e das travestis que eram presas na Avenida Paranaíba, porque estavam num bar ali na Avenida Paranaíba, ou estavam exercendo sua profissão como profissional do sexo. E nós nos rebelamos, falamos, precisamos ter uma organização para tirar esse sujeito do primeiro DP. Então foi a primeira tarefa nossa, fundar a ONG e lutar contra esse sujeito aqui no centro, para nossa existência poder ser garantida no centro da cidade. Depois disso, nós começamos um outro episódio, que foi a organização das Paradas do Orgulho. A parada, ela comemora o dia 28 de junho, que foi o dia que eu falei lá atrás, da rebelião de Stonewall. Então, as paradas deram condições de nós termos visibilidade na sociedade, porque até então a gente trabalhava enquanto organização não governamental, com o trabalho de prevenção do HIV/AIDS, que era muito importante, mas a parada trazia outras pautas. A pauta da diversidade, a pauta da inclusão, a pauta da política pública, a pauta da educação, e para dizer, olha, nós não somos um só, nós somos um grupo enorme na sociedade. E além da gente, ainda existem famílias, amigos, pessoas que nos acompanham nessa luta. Então, a partir disso, nós fizemos a primeira parada do Orgulho LGBT e há mais ou menos 22 anos no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, para ser mais exato. Depois disso, nós achamos que era importante fazermos o recorte LGBTI. Então, começaram a fundar as organizações não governamentais dos recortes LGBTI, porque nós precisávamos também mostrar que nós éramos diversos, e somos diversos. Então, nós tivemos a organização só de homens gays e homens bissexuais, focados especialmente na questão da prevenção do HIV, que faz trabalho com distribuição de preservativo, testagem rápida, encaminhamento do serviço de saúde, que é o grupo Eles por Eles. Tivemos naquela época a GLT, que era a Associação de Gays, Lésbicas e Travestis, tivemos também o Grupo de Lésbicas de Goiás, e a Astral, que é a Associação de Travestis, na época era Travestis e Liberados, ou seja, garotos de programa, que falava mais dos profissionais, das profissionais de sexo, que hoje fala mais das travestis, transexuais e homens trans. E, posteriormente, o Fórum de Transsexuais, e agora a Associação da Parada de Goiás, e também a Associação de Cidadania, Direitos Humanos, de LGBTI de Goiás, além de outras redes que nós temos nas universidades. Tivemos o Colcha de Retalhos, que foi fundado na Universidade Federal de Goiás por estudantes que começaram a estudar a questão da diversidade sexual, a questão da identidade de gênero, a questão do gênero na universidade, né? Nós tivemos também grupos no interior do estado de Goiás que fortaleceram esse movimento LGBTI. E nós tivemos agora o episódio infeliz do Jair Messias Bolsonaro ganhando a eleição no Brasil com a pauta anti-LGBTI. A pauta dele é muito declarada contra a LGBTI. Então, ele usou uma tática que foi de pregar a inverdade, dizer que havia um kit gay na sociedade, sendo engendrado pela esquerda e pelo movimento LGBTI, e que ele seria a figura que entraria na política pública para impedir esse kit gay e impedir a discussão e o avanço da pauta LGBTI na sociedade brasileira. E tem agido com muita
homofobia, com muita transfobia, com muita lesbofobia. Nós temos ele como o adversário central da luta LGBTI no Brasil, no estado de Goiás, hoje, dentro da contextualização. Paramos um pouco a briga com ele em virtude dessa crise do coronavírus, que ele também é o adversário mundial da luta contra o vírus. Quer dizer, é uma pessoa extremamente ignorante, uma pessoa que não lê, que não estuda, que não compreende a ciência, que não compreende as outras pessoas e que prega o mal o dia inteiro. E aí ele lida o dia inteiro com o combate ostensivo à comunidade LGBTI, à comunidade de negros, negras, à comunidade de indígenas, à comunidade de imigrantes, de mulheres. Então, é um sujeito absolutamente que, se ele conseguiu nos deixar, pelo menos nesse 1 ano e meio de governo, um pouco entorpecido, um pouco dormentes com relação a todo o bombardeio que ele faz, algo ele está nos ajudando, que é a gente compreender, nós, movimento LGBTI, o movimento de luta racial, que o Flávio faz parte, o movimento de mulheres, entender que nós precisamos nos unir muito nesse momento agora, né, para poder voltar para a sociedade e dizer que nós não podemos mais aceitar esse tipo de construção política dentro do nosso país, que a gente não pode admitir que o fascismo, que a visão distorcida de sociedade, a construção de uma sociedade militarizada que entra dentro das escolas, a construção de uma sociedade que não é laica, que ela seja efetivada no país. Então, eu acho que o Bolsonaro tem dado um grande prejuízo para todo mundo, né, tanto do ponto de vista financeiro, porque está quebrando a bolsa, está trazendo desemprego, está aumentando o dólar, está aumentando a gasolina, quer dizer, o prejuízo não é só para nós, LGBTI, negros e negras, é para todo mundo, inclusive para os bolsonaristas que ainda não entenderam que estão ficando mais pobres, vão ficar mais pobres ainda com o tipo de política que esse sujeito está implementando no país. Então, não é só para nós que ele está implementando a pobreza e a miséria. Nós, brasileiros, a nossa moeda já não vale mais nada depois que ele entrou. Se valia $2,5, agora é 5, 6 dólares. Né? Então, nós não estamos valendo mais nada no mundo, já não compramos mais nada, e no mundo globalizado. Agora, ao mesmo tempo, esse sujeito, ele é capaz de nos unificar para lutarmos pela diversidade, para lutarmos por um mundo melhor, por um mundo mais saudável. Então, eu acredito que ele foi um mal, é um mal que está na sociedade, mas que está fazendo com que a gente fique um pouco parado e repense, inclusive, o nosso retorno à sociedade, a nossa retomada do nosso espaço, né, a nossa construção de sociedade que foi interrompida, porque não é justo que a gente tenha uma sociedade com 70% de pessoas negras, e quando você olha com o governo dele, você não vê representação nenhuma dessa sociedade. Você observa 10% de pessoas LGBTI e o tempo inteiro ele falando mal da comunidade LGBTI. Mais de 50% da sociedade é de mulheres e você não observa mulheres dentro do governo dele. A gente vê um número enorme de pessoas estudando, se dedicando à ciência, lendo muito, aprendendo, fazendo doutorado, mestrado, e ele virando e dizendo que isso não vale absolutamente nada dentro do mundo, como se o estudo, a ciência, a educação fosse a coisa menor que a gente tem dentro da sociedade. Então, ele está mexendo com toda a sociedade brasileira. Um grupo reduzido ainda apoia ele, mas um grupo majoritário não o apoia. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa crise do coronavírus mais fortalecidos aqui em Goiás, no Brasil e no mundo.